Quarterbacks de elite em apuros no mundo da NFL. Eu falo de Josh Allen, Joe Burrow, Aaron Rodgers, Dak Prescott. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal. Queria falar um pouquinho sobre esses quarterbacks e tudo que aconteceu aqui nessa última rodada da NFL e projetando aqui o futuro de todos nessa temporada, né? A situação deles mesmo nessa temporada. Queria falar primeiramente do Joe Burrow, que teve um jogo simplesmente excepcional contra o Baltimore Ravens nesse último domingo. Foi o jogo da rodada, talvez. Teve também os Falcons vencendo os Bucks por 36-30 no Thursday Night Football, que foi excepcional. Mas nesse jogo vimos quase 1.000 jardas combinadas entre os Bengals e os Ravens. Vimos dois quarterbacks passando juntos das 700 jardas, o Burrow 392, o Lamar Jackson teve 348 jardas, mas os Ravens venceram o jogo por 41-38. E não é a primeira vez nessa temporada que o Joe Burrow joga bem e os Bengals perdem. Quando a gente leva em consideração o tamanho dessa partida mesmo, né? Cincinnati 1-3, olha, times que começam 1-4 desde 1966 foram para os playoffs 15 vezes e não foram 255 vezes. Então mostra que é uma situação realmente complicada historicamente para a equipe de Cincinnati. Eu acho que os Bengals vão dar uma arrancada aqui. Eu acho, sinceramente, eu não tô descartando o Cincinnati Bengals dessa temporada, longe disso, tá? Mas, quando a gente vê Ja'Marr Chase tendo contra o principal rival na divisão, 10 recepções, 2 touchdowns, 193 jardas, um dos melhores jogos da carreira dele e da história da liga, T. Higgins, 2 touchdowns, Joe Burrow se tornando o primeiro quarterback desde 2004 a perder um jogo em que lançou para 5 touchdowns com um aproveitamento nos passes de pelo menos 75%, a gente fala, nossa, os Bengals estão começando a clicar, legal, mas mesmo com tudo isso, o time não é capaz de vencer o seu principal rival em casa. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Óbvio que o Lamar Jackson teve um jogo simplesmente excepcional também. Mas falando pelo lado dos Cincinnati Bengals, que tava 1-3 num jogo, não vou falar de vida ou morte de novo, mas é um pouquinho uma pegada de, nossa, a gente precisa vencer, porque 1-4 é complicado. Você faz tudo isso e você não vence. A defesa do Cincinnati no ano passado não foi uma das grandes defesas da NFL, tá? Em 2022, 2021... a gente viu uma defesa diferente. O ano passado não foi bem e esse ano tem sido um problema também, tá? A gente não pode esquecer que 2 semanas atrás, também num jogo, nossa, a gente não pode começar 0-3 e começou contra o Washington, o time cedeu 38 pontos e o Joe Burrow anotou 33, foram pontos em 6 de 7 campanhas aí para Cincinnati. Assim, o time fez o possível. E aqui eu sei que o Burrow teve uma interceptação na reta final, não foi um jogo 100% perfeito, mas com todos esses números e com o peso do jogo, e mesmo assim você não vence, como o Joe Burrow até falou, cara, a gente não é um time de título nesse momento, championship level, de nível, para realmente competir pelo título. Então a defesa dos Bengals vai ter que evoluir bastante. Eu tô muito confortável com o Cincinnati, onde está o Cincinnati nesse momento, ofensivamente. Jogou bem contra os Commanders, anotou 34 pontos na semana passada contra os Panthers, fora de casa. De novo, 38 pontos contra uma defesa competente, que tem cedido algumas big plays, mas foram muitas big plays aqui dos Bengals nessa partida, e mesmo assim o time não venceu. Então a gente coloca o Joe Burrow naquele nível top, né? Quarterback número 2 na liga. E ele jogou nesse nível top. E mesmo assim o time perdeu. Então é lamentável, tá? Então vamos ver para onde que Cincinnati vai aqui nas próximas semanas. Ver se melhora defensivamente. E vamos ver também se a frustração não começa a tomar conta da equipe. O Josh Allen, e eu defendo o Sean McDermott.
Eu acho ele um bom treinador. É difícil você vencer a divisão 4 anos consecutivos. Eu acho que ele bateu na trave em alguns jogos contra o Kansas City Chiefs nos playoffs, mas eu vejo uma defesa que, mesmo perdendo peças, parece que é sempre muito competitiva e fica entre as melhores da NFL em pontos cedidos, mesmo com a ausência de vários jogadores. Então eu sei que é fácil a criticar o Sean McDermott, ele é criticado porque ele perde nos playoffs, tem o Josh Allen, tem que vencer esses jogos contra o Patrick Mahomes e tudo mais, tá? Mas ele foi muito mal nesse último jogo contra Houston e o que me preocupa aqui pensando no Josh Allen é como que o Sean McDermott vai se portar na reta final de jogos, que é uma coisa que já foi questionada lá em Buffalo, e como que o Josh Allen também vai sobreviver com esse grupo de recebedores. Agora, a gente já falou muito sobre isso nas 3 primeiras rodadas, Buffalo foi lá e amassou todo mundo, e tem tudo para dar a volta por cima. Mas é uma questão, eu acho que importante para a gente endereçar, porque nesse último jogo, na reta final, faltando 30 e poucos segundos, Houston tinha 3 tempos para pedir. Buffalo tava com a bola na linha de 3 jardas. Cara, corre com a bola 3 vezes, tenta ganhar 10 jardas, 9 jardas, um first down para mandar o jogo para prorrogação. Porque você não tem tempo para pedir, você não vai fazer nada do outro lado. Você não vai chutar um field goal faltando 30 segundos, começando na sua linha de 3 jardas, sem um tempo para pedir, tá? Então você coloca o Josh Allen para lançar bolas de sua própria end zone, alguma coisa ruim pode acontecer, tá? Como até aconteceu na terceira descida, que tinha até um jogador livre da marcação, ele lançou de sua end zone, foi um passe curto. É difícil, é uma situação muito complicada. Ele não correu uma vez com a bola. Houston pegou a bola de volta, faltando perto de 20 segundos, fez um passe de 5 jardas, pediu tempo, chutou o field goal da vitória. E hoje o Sean McDermott está sendo realmente massacrado, tá? Então isso daí é um detalhe, eu quero ver como que ele dá a volta por cima. Mas o Josh Allen, embora ele tenha começado muito bem estatisticamente, especialmente nos 3 primeiros jogos da temporada, ele levou uma surra contra os Ravens e anotou apenas 20 pontos fora de casa contra Houston, tava 20-3 esse jogo, acabaram empatando o jogo, isso aí tem muito mérito também no Josh Allen, mesmo um jogo que ele foi mal, 9 de 30, mas esses 9 de 30 também me chamam a atenção. Por quê? Porque o Keon Coleman é um wide receiver que é um calouro, eu não sei se ele vai se desenvolver tanto nessa primeira temporada, talvez aconteça. Curtis Samuel é um recebedor muito mediano. O Khalil Shakir é um cara que eu acho que trabalha bem no meio do campo, é mais um slot. Então, como que Buffalo vai lidar? Como que o Josh Allen, e é um pequeno sinal de alerta, eu acho que Buffalo vai dar a volta por cima, eu confio muito no Josh Allen, eu acho que os Bills vão ganhar a sua divisão, para deixar isso muito claro. Mas a gente tem que ver o que está acontecendo nessa temporada. Eles tiveram 3 vitórias, contra os Jaguars, contra os Dolphins, que são 2 equipes que não devem fazer tanta coisa nessa temporada, contra o Arizona Cardinals na semana 1, num jogo muito apertado em casa, 34-28, e aí nas últimas 2 partidas contra 2 equipes que podem ameaçar pelo título da NFL, especialmente aí da conferência, eles perderam. Sim, os 2 jogos foram fora de casa, é difícil vencer esses oponentes também fora de casa, mas 9 de 30 pro Allen, 9 de 30, né? Então eu acho que vale questionar como que vai ser a vida sem um wide receiver número 1 aqui para Buffalo, especialmente quando enfrentar as grandes equipes. Eu acho, meu palpite é que o time ainda vai se entrosar melhor, como foi no ano passado, por exemplo. Stefon Diggs não estava brilhando, mas pelo menos a presença dele chamava a atenção da defesa. Ele não fez tanta coisa, mas de vez em quando fazia também, né? Teve algumas recepções também importantes. Mas sem um wide receiver número 1, como que vai ser a vida do Josh Allen aqui nas próximas semanas? Doug Kincaid, James Cook são bons jogadores, podem produzir. De novo, acho que Buffalo vence a divisão, mas eu acho que é algo pra gente pelo menos levar em consideração. Talvez o Josh Allen não tenha a grande temporada que a gente acha que ele vai ter. Vamos ficar de olho nessa situação, vamos monitorar pelo menos. Eu queria falar do Aaron Rodgers. Cara, o Aaron Rodgers de 2021 não vai entrar no vestiário do New York Jets.
Não vai. Simplesmente não vai. Não tem a mesma mobilidade, especialmente voltando de lesão. O Aaron Rodgers de 2021 teria acertado o passe para o Garrett Wilson num double move na reta final, que teria dado a vitória para o New York Jets de forma dramática contra o Minnesota Vikings. Ele foi contratado justamente para vencer esse tipo de jogo, muitas vezes de virada. Então, o que aconteceu? Ele teve uma interceptação na última campanha. Teve 3 interceptações nesse jogo. Teve uma retornada para touchdown. Foi a 5ª vez que ele teve uma interceptação retornada para touchdown em sua carreira. Então, embora tenha feito alguns bons lançamentos, né, teve um touchdown lá pro Lazard, que foi um espetáculo o passe dele. A gente ainda está vendo lampejos. A gente viu um bom jogo contra o New England, a gente viu um jogo ruim contra Denver, a gente viu alguns bons momentos contra os Vikings, a gente viu 3 interceptações e uma interceptação na última campanha. Então não é que ele não tem uma sintonia com os wide receivers, isso daí entra na equação, é óbvio que sim. Mas a gente tem que realmente questionar se aos 40 anos Aaron Rodgers é o cara para elevar o New York Jets para outro nível, né? Para outro nível. E o Aaron Rodgers, MVP 2021 e antes de Green Bay, teria vencido esse jogo contra o Minnesota Vikings, tá? Então, eu não sei se o Davante Adams vai para Nova York. Eu não sei a diferença que isso faria, eu acho que faria, porque ele tem uma sintonia impressionante aí com o Davante Adams, mas, como eu disse, eu não vejo o Aaron Rodgers voltando àquele nível de 2021. Eu não vejo isso na mobilidade, no trabalho dos pés, e quando o trabalho dos pés, e quando você perde um pouquinho de mobilidade, você erra alguns passes que você está acostumado a acertar. E o maior exemplo disso foi na reta final da partida, no double move, como eu disse, do Garrett Wilson. E finalmente eu queria falar do Dak Prescott. Os Cowboys venceram o Pittsburgh Steelers. É um jogo pra mim, sinceramente, se tivesse sido um jogo mais disciplinado do Dallas Cowboys, eles teriam vencido esse jogo por 2 touchdowns. Então eles vencem o jogo na reta final com touchdown, e parabéns pro Dak Prescott, conduziu a campanha vitoriosa e apareceu no momento mais crítico, merece muito mérito. Mas ele também teve 3 turnovers. E alguns, assim, a interceptação lá pro CeeDee Lamb, na direção do CeeDee Lamb, foi uma falta de comunicação com o wide receiver, sei lá, mas foi uma das interceptações mais horríveis que eu já vi na minha vida do Dak Prescott. E aí o turnover também no sack, aí teve outra interceptação que ele fez a leitura errada, a marcação estava acirrada e mesmo assim ele lançou a bola. Quando você não tem um grande ataque terrestre, de um modo geral, quando você não tem grandes armas no ataque, você acaba muitas vezes forçando passes e tentando também aquele touchdown, sabe aquele touchdown de 20 pontos que não existe? E aí que você começa a se sentir pressionado. Na carreira, de um modo geral, do Dak Prescott, ele sempre teve bons ataques terrestres. Até no ano passado foi o quê? Top 15 na NFL? Decente. Não foi top com o Pollard. O Tony Pollard não jogou muito bem. Mas foi pelo menos competente, ele já teve alguns grandes ataques terrestres, sempre com uma ótima linha ofensiva. Nessa temporada, ele tem um left tackle que está sofrendo, que é o Tyler Guyton. Ele tem um right tackle que está sofrendo também, que é o Terrence Steele, tá? Na proteção aí ao QB. Ele teve números expressivos, passou das 300 jardas, mas com tudo isso, linha ofensiva questionável nas posições de tackle. Não tem grandes alvos e o Brandon Cooks está na lista dos contundidos. O ataque terrestre, será que engrena nessa temporada? Eu achei que o Rico Dowdle até que teve algumas boas corridas nesse último domingo, mas o que eu falo é, os Cowboys precisam de um pouquinho mais de consistência desse setor para tirar um pouquinho a pressão aí do Dak Prescott nessa temporada. Porque também eu acho que é demais você pedir 1.500, 1.600 jardas, 1.700 jardas do CeeDee Lamb toda a temporada. Ele ainda não engrenou esse ano e não fez muita coisa no segundo tempo dessa partida. Então aí você fica dependendo de Ferguson, de Tolbert, né, desses jogadores aí. O Tolbert apareceu, anotou o touchdown e Dallas venceu. Mas olha, muitas faltas, muitos erros e muita carne deixada no osso. Eu acho que isso daí tem sido algo recorrente nessas primeiras semanas para a equipe dos Cowboys. Então, minha questão projetando aqui pro Dallas é:
como que o Brandon Cooks volta de lesão, ele consegue ser aquele complemento pro CeeDee Lamb, para realmente tirar a pressão do CeeDee Lamb, não sei. Mas o mais importante é o jogo terrestre, se alguma coisa vai evoluir nesse jogo corrido aí do Dallas Cowboys. Eu gostei da defesa nas últimas 2 partidas e fiquei surpreso com o sucesso da defesa nessa partida sem o Micah Parsons e sem o DeMarcus Lawrence. Tá? O DeMarcus Lawrence vai perder vários jogos, então a defesa evoluiu bastante aqui nas últimas 2 semanas, mas o jogo terrestre vai evoluir o suficiente e Dallas tem o suficiente, tirando o CeeDee Lamb, pro Dak Prescott poder ter um conforto na sua posição de quarterback lá em Dallas. Aí você pode falar, putz, mas ele ganha 60 milhões de dólares por temporada, não interessa o salário dele, né? Assim, o fato é que essas coisas estão acontecendo no elenco, ok? De vez em quando ele carrega o time, já mostrou capaz de fazer isso, mas ele também já mostrou o seu lado ruim quando ele não tem peças boas complementares. Me preocupa um pouquinho, tá? E aí quando a gente leva em consideração também, aí falando de outra coisa, Caleb Williams jogou tão bem nessa última rodada. Bo Nix, 2 passes para touchdown. Jane Daniels em outro nível também esse ano, cara. Foi seu primeiro jogo de pelo menos 300 jardas, mais uma vitória, tá 4-1. Né? A gente vê todos esses quarterbacks de elite aí com problemas e parece que os calouros a cada semana vêm evoluindo, né? Esse é o mundo da NFL. Mas preocupação lá em Buffalo, preocupação com Aaron Rodgers, Joe Burrow também e também o Dak Prescott. Vamos ver como o negócio se desenrola aqui nas próximas semanas. Eu ainda acredito nos Bills, eu ainda acredito no Cincinnati Bengals. Eu acho que o Dak Prescott vai ter alguns problemas aí, eu tô intrigado para ver o que acontece, mas Dallas obviamente tem tudo para vencer a divisão. E o New York Jets, cara, eu não tenho essa mesma confiança, para te falar a verdade. Vamos ficar de olho nas próximas semanas. Beleza, meus jovens? Deixa o seu like, deixa o comentário e vamos nos falando aqui no nosso jovem canal. Grande abraço a todos vocês. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muito safadinho esse vídeo.